Hoje a gente recebe a visita do nosso conterrâneo, o Geraldo do Norte, uma figura que dispensa qualquer comentário. E eu não vou antecipar falando muito sobre ele, porque a história dele ela vai ficar muito melhor contada por ele mesmo, né? E para a gente contribuir, para contribuir nesse momento, a gente está aqui com o Tertuliano Pereira, que é um contemporâneo, né, de Geraldo do Norte, poeta Ecos, que é colega de poesia, Josvan também é artista local, e eu que faço parte aqui desse movimento na Casa de Cultura, como agente de cultura, e nada mais importante num dia como hoje, né, desse momento, que só a conversa que a gente teve nos bastidores já me emocionou, trouxe histórias fantásticas que não tem nem como a gente não se emocionar com a história de vida dele e dos causos que ele conta, né? E também algo que me chama a atenção é como ele mesmo bem falou, um camarada de pouco estudo, né? Mas que tem a maestria da colocação das palavras de maneira assim que nos impressiona realmente. É algo fantástico. Então, Geraldo, seja bem-vindo de volta à terrinha aqui para a gente conversar um pouco, né? E eu vou começar com quem? Com o Hermes, né? Que é poeta, o que Hermes quer contar. E, sim, um detalhe. Se não for pedir demais, eu queria a repetição da história do Chicão. Depois aí vai para frente. Começar com Hermes. Boa noite, Geraldo. Primeiramente, queria dizer que é um prazer estar conversando, batendo esse papo com você, né? Não sei, estou conhecendo agora. Antes dei uma olhada, não, assim, tive o cuidado de entender a sua história, a sua trajetória de vida, né? Primeiramente, eu queria saber como foi essa relação é, que você teve com a poesia, com a cultura popular. Você falou sobre a embolada, né, que desde menino já fazia. Queria saber qual foi o contato e qual é a diferença é, da, da, da poesia, da cantoria de viola, da embolada, como é, como material de transformação naquela época, quando o senhor conheceu, você conheceu, né? E hoje, se existe essa diferença, se ela continua transformando vidas e é isso. Aquela época, a feira era um teatro, né? A feira vinham os cantadores de coco, né? Vinham os repentistas, e esse pessoal se apresentava nas feiras, né? E aqui na feira de Parelhas, muitas vezes veio um cantador de coco muito bom, um embolador chamado Vem de Oliveira, que cantava com João Barbosa da Silva, eles cantaram muito aqui na feira da minha época. Cachimbinho Geraldo Mozinho, muito famoso, já gravando disco, mas tiveram por aqui também. E nunca podemos esquecer do grande Chico Sena, parelhense que nem a gente, né? Então minha referência de embolada são essas, né? A minha referência de repente é que meu pai gostava muito de repente, principalmente de um repentista chamado Josué da Cruz, que vem a ser tio do Chico Pedrosa. O Josué da Cruz é irmão da mãe de Chico Pedrosa, meu ídolo e amigo, né? Então, além dessa referência, o vaqueiro Chicão, que aboiava ali na feira, né? Ficou cego, era um cego, muito grandão, um homem grande, né? E, e ficava boiando ali, eu achava muito bonito, apesar da minha idade, eu achava essas coisas muito lindas, né? E essa é minha raiz, né? Como eu disse já lá e vou repetir aqui, se alguém me perguntar onde é que fica o sertão, o meu prazer é falar dentro de meu coração, diminuindo a distância das histórias de minha infância, coisas que nunca esqueci. Por isso que a moldura da minha literatura é o chão onde eu nasci. Muito bonito. Não sei se você sabe, mas Chico Pedrosa esteve aqui na festa de janeiro.
Fiquei com inveja danada de não estar aqui, mas em princípio você estava. Mas já posso antecipar para vocês que em janeiro eu estou, tá? Coisa boa. A gente vai fazer, né, por onde retomar o encontro de poetas. Se tiver vaga para mais um... Daniel Francisco, né? E com certeza vai ser um show. E realmente, Geraldo podendo estar aqui, com certeza vai ser uma ótima oportunidade, né, da gente ver o trabalho de Geraldo assim, de maneira mais ampla, né, num espaço voltado só para a poesia, né? Inclusive dividindo o palco com outros artistas que já se apresentaram aqui e já mostraram os seus valores, né, que são impressionantes, né? Mas continuando o papo, Josvan ou Tertuliano? Josvan, que está aqui mais pertinho. Geraldo, primeiro eu quero agradecer, dizer que é um privilégio ser parte desse momento aqui que é histórico. Não tem de onde a gente contestar, é histórico. E conversando dos bastidores, e eu creio que será uma curiosidade de muita gente, pessoas mais de idade, né, que conhecem seu trabalho. Eu ouvia muito falar, não conhecia pessoalmente, mas ouvia falar que você tem um programa, ou tinha um programa no Rio de Janeiro muito famoso e levava o nome de Parelhas. Sempre que tem a oportunidade, fala em nome da nossa terra. E eu fiz uma pergunta dos bastidores, mas eu acho que é interessante também, sobre o que lhe fez sair daqui, Parelhas, para o Rio de Janeiro. Ou foi essa ligação da sua saída de Parelhas para o Rio de Janeiro, e como a arte, você levou daqui, claro, sua arte para o Rio de Janeiro, e como lá foi encarada essa sua arte? Até perguntei também se o senhor, por ser nordestino, que a gente sabe que infelizmente ainda existe muito, mas antes era mais, mas claro, sempre existiu preconceito contra os nordestinos, contra a nossa arte, muito antes, né, do forró ser conhecido, o baião. Mas primeiro essa pergunta, o que motivou, o que lhe fez sair de Parelhas para o Rio de Janeiro, e se nesse tempo todo lá no Rio de Janeiro você sofreu algum preconceito em relação à região, ao nosso lugar? Qualquer coisa que houve comigo no Rio de Janeiro foi um pingo d'água no oceano do que o Rio de Janeiro foi bom para mim, minha cultura. O Rio de Janeiro não foi um pai, foi uma mãe para mim. Carioca me recebeu de braços abertos, e não só o Carioca, porque o Luiz Vieira, né, o grande mestre do Menino Passarinho, dizia que era poeta pelas graças de Deus e cantador porque o povo deixou. Luiz Vieira é nascido em Caruaru, né? E fez a vida toda no Rio de Janeiro. Então eu acho que Deus, eu sempre tive um anjo da guarda me guiando para as pessoas certas, entendeu? Isso artisticamente, isso nas pessoas do trabalho, porque eu, para sustentar a família e não ter qualquer coisa, e não sofrer preconceito, que eu sofri mais aqui na infância do que lá depois de adulto, porque quando eu me vi com a esposa, com 2 filhos para criar, chegando no Rio de Janeiro, o medo de não dar conta da cantoria, de fracassar, me botou numa das maiores construtoras do Rio de Janeiro como peão. E trabalhei um pouquinho lá, não devo ter sido um mau peão também, não, porque trabalhei 28 anos na mesma empresa, então não devo ter sido um peão tão ruim assim, né? Mas essa coisa de preconceito, eu acho que a gente tem que... Lembra da Elza Soares, quando foi se apresentar no Ari Barroso, com o vestido da mãe, com alfinete, um sapato de uma cor, tudo outro, ela disse: de que mundo você vem? De que planeta você vem, querida? E ela falou: do planeta Fume. Acabou. Ganhou todo mundo. Por isso ela foi grande, né? Saber exatamente. Então eu sempre soube o real tamanho que eu sou, entendeu? Estava falando o verso de um gaúcho ali, né? Eu não faço verso para seguir sinuelo.
Para quem não sabe o que é sinuelo, é modismo, as coisas, né? Eu não faço verso para seguir no sinuelo nem para ter cancha de novo. Na ânsia de copiar modelo é que se mata a raiz de um povo. Então eu não posso matar a raiz que eu falei no início da entrevista, do que eu aprendi na Feira de Parelha e do verso que eu falei, que a moldura da minha literatura é essa. Geraldo, eu sou historiador, sou Tertuliano Pereira, sou contemporâneo seu, né? E desde 1973, quando eu migrei para o Rio de Janeiro, estava lá, eu era seu ouvinte, naquelas emissoras de rádio, né? Então eu sempre tinha meu radinho de pilha de manhã, antes de ir para o trabalho, para escutar Geraldo do Norte, tá certo? Agora, Geraldo, antes de me dirigir a você diretamente, eu gostaria até, eu peço licença, para fazer uma avaliação. Porque, Geraldo, o seu conteúdo artístico, as suas poesias, elas contextualizam não só cultura de raiz, que é importante, contextualizam também questões sociais, desigualdades sociais, né? Até temas políticos do século passado, que hoje é tão procurado pelas universidades, né, para trabalho acadêmico, né, e o seu conteúdo artístico é totalmente baseado nessa vivência, nessa cultura do século passado, inclusive resgatando, né, personagens e personalidades e situações praticamente desconhecidas hoje, e que você foi protagonista dessa época. Eu fiquei muito interessado quando você disse que teve uns problemas quando era jovem de se apresentar na feira, porque era considerado, né, a sua arte, né, como coisa de desocupada, aquela coisa toda, né? E isso, infelizmente, durante o século todo e até agora ainda existe de alguma forma, né? E é uma oportunidade, Geraldo, para a gente mostrar para a sociedade, através do seu conteúdo, do seu trabalho, das suas obras, que a cultura ela é vinculada às memórias e à história, e é um patrimônio nacional, tá certo, Geraldo? Então, é isso que eu queria comentar e recomendar para que os estudantes, a juventude, o pessoal que pesquisa, procure nas suas obras um conteúdo que existe, né, de muito sério, né, das memórias do século passado até os desconhecidas, certo? Isso é muito importante, tá certo? Agora, me dirigindo direto a você, eu gostaria de perguntar o seguinte: de tudo que você tem consciência de que você faz, das suas obras, do seu trabalho, quando você vem a Parelhas, como é que é a receptividade a você como artista, como é que você se sente aqui dentro de Parelhas? Olha, talvez eu cometa o pecado de me esconder. Talvez esse seja um pecado. Eu não fosse falar. Ninguém me deu atenção, fui na minha cidade, ninguém deu atenção, ninguém pode dar atenção àquilo que não vê. Porque eu venho para aqui mais ligado à minha família, né? E como das outras vezes tinha amigos por Recife, como Maciel Melo, Airá Caldeira em Natal, Carlos Endes em Fortaleza, Geraldo Amanso, a turma dele, e Campina, o Bilio, né, o Capilé, o pessoal por lá, o Blaulo Tavares está sempre lá, o Aderaldo Lucianos agora está em Areia. Então eu chego aqui, fico o dia na casa da família, tomo um porre com um amigo lá na estrada, no outro dia pego um ônibus e vou para a cidade. Então não posso reclamar que ninguém me deu uma oportunidade em Parelha ou que não me deram atenção. As pessoas que conheceram um pouquinho da minha obra aqui, todas elas me deram muita atenção, como Paucelo e Paulinho, como Daniel Francisco, que quando eu falei que estava aqui, ficou louco, já estou em contrato com o Dinho, né?
E o Daniel já me convidou umas 3 vezes para vir me apresentar com os poetas em janeiro. Agora eu tive pelo Siridó há pouco tempo, conheci uma poetisa, ela largou o trabalho dela, o escritório, tudo, e ficou comigo num carro o dia todo, foi me mostrar Caicó. Depois eu disse que tinha que vir para Jardim, para casa das minhas primas. Ela veio me deixar em Jardim, a Anitta Alves, né? E Sebastião da Silva, eu participei de 2 festivais em Caicó, que é aqui no Siridó, apesar de não estar em Parelhas. Eu tenho uma queixa de Parelhas porque, como eu disse, cresci, mas não é uma queixa minha, pessoal, é uma queixa sobre a cultura de Parelhas, que isso aqui é terra de Chico Sena, entendeu? Isso aqui é terra do Arnaldo Supliano, né? Vou guardar a viola na parede para a família saber que morreu, que viveu dela. Entendeu? Arnaldo Supliano, filho do irmão do Geraldo Marcelo, ali do Sítio Caldeirão, né? Então, eu queria que Parelha na festa, tanta banda, gente dizendo palavrão em palco, que isso acontece em todo canto. Não é difícil chamar os poetas e dizer, nós vamos fazer nossa festa tal, mas o que é que vocês querem? Era um palco onde se respeite, não bota um carro de som perto, entendeu? Onde os poetas possam declamar, possam se juntar, valorizar um festival de repente, entendeu? Chama um Daniel Francisco, chama o pessoal aqui. Olha, eu estou Centro Cultural de Parelha, né? Casa da Cultura, Florencio Luciano foi uma pessoa importante para a gente. Então eu queria que Parelha fizesse isso, não por mim, como eu estou dizendo, fizesse pela cultura de Parelha, não deixasse morrer uma cultura tão bonita, entendeu? Incentivasse os poetas parelhenses, né? O Ranilton Sivoca, você, o pessoal todo, entendeu? O Edson, o pessoal, o Daniel Francisco, conversa com o Tertuliano, que é uma memória viva de Parelhas, né? Vem na Casa da Cultura, Parelha tem uma Casa da Cultura, então quando for de fazer suas festas, quando for de fazer seus contratados, diz, espera aí, gente, a gente vai contratar, isso aqui é política, isso aqui é um negócio, mas a gente precisa das raízes de Parelha. E a raiz é cultura, entendeu? Porque a banda vem, leva o dinheiro, vai embora amanhã, nem lembra mais. Mas uma história que uma criança ouviu do avô dela quando era criança, ela morre se lembrando. Eu lembro de seu Florencio, o Inácio de Tilico, né, nosso jogador de futebol, andando com ele ali, cadeira de roda, levando coisa. Eu fico feliz de estar aqui. Seu Florencio é uma alma boa, apesar do dinheiro, né? Nunca vi falar que ele matou ninguém, teve jagunço, ficar por aí. Então está no Centro Cultural e aqui falando de cultura, eu não tenho queixa nenhuma de Parelha. Como foi pedido para eu falar o que eu sinto falta, aí eu vindo aqui, eu sinto falta dos repentistas, sinto falta de mais espaço para os poetas, que mesmo assim germinou. Temos um multipoeta bom aqui que nem citaram. E acho que não é uma maneira de criticar, é uma maneira que eu quero incentivar, ajudar. Só isso. Tem um trabalho de Daniel Francisco, na qual eu musiquei, chamado Retirante. E aí, ouvindo a sua fala, né, eu percebo que você é um desses retirantes que saíram do seu lugar de origem, né, e foram levar a cultura para o mundo. E esse poema diz assim: vou levando na bolsa da memória cada palmo de vida desse chão, cada choro de chuva no sertão, cada dedo marcado na história. Vou fazer da defesa a trajetória e sair pelo mundo divulgando tudo que conheci, apresentando nos recantos distantes dessa terra. Quem conhece o sertão de serra a serra, sai daqui com o peito soluçando. E aí ele vai mostrando cada cultura, né, que a gente tem aqui no nosso Seridó, no nosso Rio Grande do Norte. Eu queria saber, né, percebendo que você é um desses retirantes, o primeiro impacto que as pessoas de fora têm quando você fala sobre a cultura do Rio Grande do Norte, do Seridó e de Parelhas, no Rio de Janeiro, seja onde for, qual é esse impacto
que as pessoas têm quando você fala sobre a nossa cultura, já que aqui a nossa cultura se tornou tão ordinária, né, que falar dela chega a ser banal na nossa cidade, hoje em dia, né, para o grande público. Falar da nossa cultura chega a ser banal, né? Eu queria saber como é que as pessoas enxergam através da sua ótica quando você leva a nossa cultura para o mundo. O meu compadre Amaral é um saudoso já, é de Cornélio Procópio, do sul do Paraná, né? E quando eu falava em Parelha, ele dizia: você pagou para botar essa cidade no mapa? Aí, quando eu dava a entrevista da Globo, ele falava: olha só, você sabe a importância que tem vir falar dessa cidade da Rádio Globo, a maior rádio do Brasil? Eu digo, é uma pequena contribuição às coisas, mas as coisas elas só serão fortes se ela nascer de dentro para fora. Se ela for plantada aqui, que nem a minha infância, vendo as coisas por aqui, porque o que vem de fora para dentro é justamente o que a gente está falando. Quando você traz de fora para dentro outra cultura para te domesticar, quando você traz uma banda, o cara... isso é famoso, foi na garagem de um programa de televisão do domingo à tarde. O Zé Geraldo Mineiro fez um verso que diz: sou muito feliz por não ter a ilusão de ir no domingo de tarde no Gugu ou no Faustão. Um verso antigo, né? Que o Gugu nem está mais entre nós. Mas você fica olhando os programas porque a mídia procura o que ela possa manipular. A grande mídia procura o que ela possa manipular para vender os produtos dela. O sertanojo, né? O Zé Mulato, da dupla Zé Mulato e Cassiano, disse: me chama de caipira, fico até agradecido. Se chamar de sertanejo, eu posso ser confundido. Um dia o pai do Daniel, que é um grande cantor, os discos do Daniel, o Rei do Encantado, são maravilhosos, que ele canta com o pai, o Zé Camilo e convidados especiais. E eu chamei esse Daniel de sertanojo. Eu digo: o sertanojo Daniel amanhã vai se apresentar aqui no Rio. Falei na Rádio Nacional e o pai dele estava ouvindo, me ligou. Eu sou teu fã, não faz isso com meu filho. Eu digo: eu tô com ele, mas tô com o senhor. Aí ele: não, ele tá rindo aqui do meu lado. Falou: olha os teus ídolos aí, velho. Tal. Quando o Rubens Confetti, que é o griot do samba do Rio, fez 60 anos, 70 anos, fizeram uma feijoada em Vila Isabel. E no mesmo dia, Ivete Sangalo lançou um DVD no Maracanãzinho, né? Então engarrafou ali ao redor do Maracanãzinho, Vila Isabel. Eu abri o programa meia-noite, dizendo: puxa vida, a feijoada do Rubens Confetti engarrafou tudo ali. Uma mulher ligou brava: o senhor precisa se informar. Aí engarrafou ali porque o show de Ivete Sangalo. Eu disse: quem é Ivete Sangalo, senhora? Feijoada do Rubens Confetti. A diretora, eles reclamaram na rádio da direção, a diretora ligou rindo: puxa, Geraldo, pega aí, pega leve aí. Então, essas coisas, o que nasce, e a cultura das feiras, é a cultura dos postos, as piadas dos postos de gasolina, a cultura das barracas de feira, dos pequenos teatros, mambembe, isso nasce. O que nasce, cresce. Nasce do chão pequenininho, tem força, tem resistência, cresce. O que vem de cima cai. Está caindo, está descendo. O que cai é igual você estar debaixo de um pé de embuzeira e caiu um imbu maduro em tua cara. Tudo bem, mas está caindo é a jaca da cara da gente. Então, essa cultura que eles tentam nos empurrar de goela dentro, e a juventude aceita, e há até algumas pessoas inteligentes, não, isso aí tem que fazer mesmo, porque isso é o que dá Ibope, isso é o que dá tudo. Eu estou pouco ligando para Ibope, eu quero fazer o que eu acredito. Geraldo, eu sei que é difícil a pergunta, perguntar a alguém que tem tantas produções, tantas poesias, tantos projetos,
Mas na sua trajetória, qual foi a obra, chamo de obra, que você fez? Porque particularmente, por exemplo, eu sou desses que faço quase nada. Às vezes é quando dá a inspiração, eu faço alguma coisa, eu boto no papel e muito tempo depois eu vou ler e diz, nossa, eu fiz isso. Existe alguma poesia, algum projeto seu que o senhor possa dizer assim, esse aqui é uma obra-prima e eu gostei de fazer isso aqui ao certo ponto de considerar a minha poesia favorita? Se você puder falar em relação a qual é a poesia favorita, ou de outro autor que você é admirador, mas mais particularmente o seu. Ator podia falar de Dedé Monteiro, né? Grande poeta nordestino vivo, meu mestre Chico Pedrosa, mas Dedé Monteiro, você conseguir com o Hakai dizer tudo, né? Todo poeta é um louco imensamente feliz, por muito que diga pouco, diz muito pouco que diz. Isso é gênio, né? Genial, né? E o mestre Chico Pedrosa, o Abilolado, outras coisas maravilhosas, né? Eu gosto muito. E nosso santo Patativa do Assaré, porque quando a gente fala de poeta tem que falar, quando fala de santo é outra coisa. Jacques do Pandeiro, Luiz Gonzaga, Patativa do Assaré, esses são os santos, né? Dedé Monteiro e Chico Pedrosa estão chegando lá, e a gente somos poetas, né? Então, a poesia que eu mais gosto da vida, eu fiz para minha mãe, mas é por causa da história. Porque minha mãe teve o primeiro aniversário dela com um bolo com 70 anos de idade. E a mamãe me criou a gente, 9 filhos, papai deficiente, ela lavando roupa, apanhando feijão por aí, né, para ganhar um pouco. E apanhar feijão não era para ganhar dinheiro, ia lá no Chatu, ia ali no Antônio Alves, ia no canto, era para ganhar um saco de batata, né, ganhar um cozinhado de feijão para dar comida a gente. E eu levei ela para o Rio, logo que chegou lá, papai faleceu, aí continuou muito sofrido, mas graças a Deus os últimos dias da vida de mamãe foi muito bom. E no aniversário dela de 70 anos, para vocês terem uma ideia, a GP estava lá, que era o cantor da época, tinha gravado uma música minha, vendeu 2 milhões de cópias, estava Toninho Gerais, estava Zé Catimba, era muitos artistas, muita gente. A GP levou um vestido, ela vestiu aquele vestido tão bonito e tal. E de noite eu sabia que ela ia ganhar os presentes e eu digo, eu dou o quê à minha mãe? E consegui fazer um verso que, lógico, tomou forma depois para gravar, foi revisado, foi a coisa, mas eu fiz. Existem coisas no mundo que só o meu Nordeste tem. Aquele eu bem profundo que não tem mais em ninguém. Como mel de Jandaíra, como flor de Macambira ou sal de Mossoró, tem a renda cearense, nossa telha parelhense e o queijo de Caicó. No Nordeste existem coisas como fruta de cardeiro, lobo, filhos de raposo, o cheiro do marmeleiro, cristal de pedra lavrada, a xelita da granada, o rio do Siridó, tem o berilho brilhante, o cajueiro gigante e o algodão mocó. Nordeste de Monsenhor, de Padre Cício Romão, violeiros, cantador, Frei Fernando, Damião, dos forrós, das farinhadas, cantoria, vaquejada, de Luís, rei do Baião, do cabrito e do cangaço e daqueles 2 cabra-macho, Antônio Civino e Lampião. Lá tem o melão cheiroso, o carcará predador, o boi manso preguiçoso, tem o velho rezador, tem os cantadores de coco, mas se vocês acham pouco, tudo que o Nordeste tem, lendas, costume, bravura, foi lá daquela planura que mamãe nasceu também. Uma flor de formosura, um encanto de mulher, foi um poço de ternura e uma pessoa de fé, que meio a 1000 empecilhos ela criou 9 filhos, dando amor, educação, foi mulher de um homem só. Olha, se existe melhor, não é desse mundo não. E com o meu pai doente teve que valer por 2, levando a gente no dente quando o papai se foi. Ela não se fez rogada, continuou a jornada, fez nosso próprio destino, porque quanto mais sofria com a gente, se unia. Mãe, teu amor é divino.
1º de fevereiro é o teu aniversário. Eu que não tenho dinheiro, não compro um presente caro. Fiz esses pequenos versos que podem não ser sucesso, nem estar a teu tamanho. Mas é de dentro de mim que eu tiro palavra assim e dou a você, mamãe. Meus irmãos, na verdade, quem tem uma mãe está com Deus. Mãe tem ternura, bondade e a serviço dos seus. Uma mãe cria filho e neto. Quem tem uma mãe por perto está num porto seguro. E se essa mãe for você, juro que dá para fazer, até plano para o futuro. Com 3 letras escrevo mãe, com 9 Terezinha, com 5 eu escrevo sonho, com 12 minha santinha, 7 mulher de valor, com 4 eu escrevo amor, com 9 escrevo ternura, do mais 7 alegria e 11 Virgem Maria, a outra mãe nas alturas. E quando nós for com outro plano, e vir no outro renascer, e Deus chegar perguntando que família tu quer ter, eu vou abrir o sorriso, responder, Deus, eu não preciso mudar nada de meu povo. Eu quero que Dona Brígida seja por todas as vidas sempre a minha mãe de novo. Tem como fingir arrepio. Gente, eu só tenho um problema. Eu marquei um carro 8 da noite. Enquanto estiver perto, vocês me avisam. Mas já... Tem tempo. ainda temos um tempo. E vai ter tempo aqui, antes que o tempo se exaura, né, que se acabe, eu queria, Geraldo, que você contasse a história do Chicão. Essa história do Chicão, você fez declamou o verso, mas assim, se pudesse detalhar um pouco mais essa história, né, de todo o acontecimento até esse final que você mesmo vai... O Chicão eu conheci aqui na esquina, ali do lado, né, a loja do Zé Cordeiro, vendia roupa, ele ficava às segunda-feira de feira, e eu ia ouvir ele aboiando, que aquele aboio dele era divino, mas ele não queria eu por perto, que eu cantava coco, o negócio atrapalhava o negócio dele, né? E ele faleceu numa segunda-feira à tarde, e eu fiquei com aquilo dentro daquela mágoa, né? Porque passou um idiota na hora e falou que ele estava bêbado, tinha caído bêbado, e se juntou Benedito de Chicão, que não era filho, né? Benedito era filho, era o Zé Amário. Zé Amário não era filho. Benedito, o Antônio e o Zé era o filho, e o Zé Amário estava sempre com ele, acho que era primo. Era 4 vaqueiros destemidos que naquela época, né? E se não tira o cara, eles tinham. E eu fiquei com aquilo, e aquilo ficou dentro de mim, aquele nó, né? Aí um dia eu vendo no Globo Rural, aí mostraram um vaqueiro cearense, aí mostraram um negro velho e disse: o que é que o senhor sente quando vê o gado andando de carro? E se acabarem com sua profissão? Ele disse: isso não acaba não, filho, isso vai continuar, que sempre alguém vai levar para frente. Mas no dia que eu não puder montar no meu cavalo, eu estou morto. Aí eu lembrei de Chicão caído, né? Aí fiz o verso, né? Quando eu era criança na fazenda Boa Sorte, vivia de uma esperança de um dia largar o norte. Me levantava cedinho, botava os pés no caminho, ia lá na sede ver leite de vaca zebu para mamãe pôr no angu de meus irmãozinhos comer. Chicão era o capataz, homem que mandava em tudo, mas implicava demais que eu era cabeludo. Mas sempre enchia a cabaça, era mais leite de graça do que a parte comprada, ainda me ensinou a pescar, a fazer o pelo ensinar e a tirar de espingarda. Seu carro de boi rangia, feito viola enfeitada, de muito longe se ouvia aquela linda toada, na hora que eles passavam, todos os passos cantavam nas estradas do sertão. Um dia houve uma cena, os bois refogaram a ladeira, me disse: não tenha pena, que a carga é até maneira. É manha dos animais, acho que tem boi demais. Tirou 2, ficaram 6. Como também não puxaram, aí ele ficou bravo e tirou 4 de uma vez. E tome ferrão na âncora, os 2 se ajoelharam e subiram logo a barranca, como quem diz, nos pegaram. Foi numa arrancada só, ele gritou: tem a dó que eles enganam o sujeito. Até os bichos entendiam, tudo que Chicão fazia parecia ser perfeito. Dava banho nos animais e levava para a cocheira. Eu sempre corria atrás para ir comer tamboeira, de melancia ou melão, que ele cortava os tampão da parte boa para mim, e eu agradecia a Deus por ter tão pertinho de um homem tão bom assim. Chicão nunca foi em igreja, mas acreditava em Deus, até curava bicheira rezando um rosário seu, e apagava queimada com uma reza engraçada que eu nem me lembro mais.
Mas ele dizia assim: Deus, se tu cuidar de mim, eu cuido dos animais. Como eu pedi na infância, eu fui embora do Nordeste. E por causa da distância, minha falta de interesse, nunca mais vim no sertão. Me esqueci do Chicão, do Boa Sorte, a infância. Mas um anúncio de vaquejada que eu vi da Terra Amada aguçou minha lembrança. Aí voltei de avião, bebendo uísque importado. Nem me lembrei de Chicão, que eu só vim para esse lado, como se fosse uma prova para mostrar uma roupa nova, ver mulher, gastar dinheiro. Podia até encontrar, mas eu não vim visitar aquele velho vaqueiro. Procurei outras pessoas que não tinham nada a ver, que eu vim para andar à toa, namorada, sabe, ver. Na casa onde eu fiquei, uma manhã acordei com um cego pedindo esmola. Respondi: sou visitante, não seja deselegante, dê nos calos, vai-te embora. Se despediu-se cantando, dizendo: desculpa, moço, estou aqui te incomodando porque eu estou sem um osso, um espinho furou meu oi, e quando eu tocava boi, não pedia nada a ninguém. Até ajudei os outros, hoje eu estou quase morto, nem para comer eu tenho. Aí saiu aboiando e arrastando a bengala, eu corri atrás chorando, fui falar, não tinha fala. Ele compreendeu tudo, me disse assim: cabeludo, tu não precisa chorar. A vida é cheia de mistério, eu também matei muito boi velhos por não poder trabalhar. Levei para um restaurante, não deixaram nós entrar, que era um local elegante, ele não quis se lavar. Eu fui agredir o sujeito, mas ele meio sem jeito me disse, sem te ofender: não fique me defendendo, que o cabra está fazendo o que você quis fazer. Aí comprei carne de sol, um garrafão de cachaça, daqui ele achou melhor. Pegamos um carro na praça e voltei para o Boa Sorte. Eu sem saber que a morte já estava ali esperar. Bebemos a garrafa toda, me pediu: vai buscar outra, porque eu vou descansar. Voltei e o encontrei morto. Dizem que foi coração. Eu sei que foi por desgosto, por tantas humilhações. Que fazer mais velho? Ele hoje está no céu, de bota, chapéu de bão. E eu sempre dou esmola, que lembro na mesma hora que eu neguei um machicão. Essa é emocionar. Oi, meu amor, seguinte. Bom, Geraldo, eu como professor velho das antigas, né, ainda hoje eu dou palestra nas escolas sobre cultura e patrimônio histórico, né, essa sua narrativa, essas suas queixas, que é generalizada a todos os artistas, né, de que a falta de contextualização, de atenção de alguma forma, né, eu vou fazer até um compromisso com você, que eu, como professor, eu vou tentar resgatar, porque está a reboque a nossa cultura, né? Porque, veja bem, até os anos 60 e 70, a população de Parelhas e dos interiores em geral era totalmente rural. Então, a nossa cultura, nossos viveres, nossos saberes, nossos comeres e nossos dizeres tinham origem, tinham uma raiz rural. Então, esse conteúdo que você tanto sabe contextualizar, né, e sabe discernir, ele tem as raízes, né, exatamente no patrimônio histórico e cultural. Então, eu recomendo, né, aos professores, às universidades, né, esse tipo de obra que resgata fielmente, e eu sou testemunha disso, que eu estou com 73 anos, né, de que realmente assim se fez, assim se construiu a nossa cultura, tá certo? Então, a esse compromisso, no que eu puder, para a gente divulgar e valorizar, porque, na verdade, quando eu vou às escolas falar sobre esse tema, né, a juventude tem um maior interesse. Agora, só que a gente tem que ter a capacidade de ser autêntico. Sim. De trazer realmente a história e a cultura, né, de como ela foi e como ela enraizou e como ela influencia até hoje no nosso cotidiano. Viu, Geraldo? Eu só queria passar isso para você e, por enquanto, a sociedade deve deixar você descansar, porque eu acho que tudo que você tinha de construir, talvez tenha mais. Para
que a nossa cultura fosse enraizada, você já fez. Ela está a reboque ainda, mas um dia a gente vai ver esse contexto nascer para o bem da humanidade. Mestre, encerrando, né, para vocês, eu perdi um irmão muito querido, o Chico Aleijado, né, todo mundo conheceu aqui assim, em janeiro. E agora, há pouco tempo, perdi um irmão de arte, o Theo Azevedo, baluarte da cultura. E cheguei em casa, já estava abalado com a morte de meu irmão, veio hoje. E cheguei em casa, abri o meu computador e ver quase 100 poemas lá dentro, ver romances escritos, quase 100 letras de música. Eu digo, meu Deus, e se fosse eu? E se esse computador der uma pane e ninguém olhar? Eu passei pela terra e ninguém vai saber o que eu fiz, né? Então, por isso eu estou relançando o Tio Nascimento, né? Nascimento feito em 2 palavras, um homem, que é um livro que eu já lancei sobre Tio Nascimento, meu avô tio, aí lancei um sobre natureza, que é um problema bem atual, e lancei um bem sagaz mesmo, que é o profissional, né? Mas é o profissional vagabundo, né? Que o cara está com a Bíblia debaixo do braço e o Pix na mão, logo na capa, para não ficar dúvida, né, do que dessa também, essa coisa que fizeram, essa generalização, essa coisa que fizeram com a fé das pessoas, o que envolveram nisso, né? E outro é uma coletânea de poemas que fizeram para mim, eu fiz para os outros. E encerro para vocês com um epílogo, que é uma coisinha pequena, eu vou encher tudo aí. Mas eu fiz um verso que diz: um dia, quando souberem que este matuto morreu, procurem nos versos meus que vocês acham que querem. Amigos, filhos, mulheres, estão todos nos meus escritos, porque libertei meus gritos pintando com poesia a luta do dia a dia e por isso passei no teste. E Deus preparou com calma o carro de levar a alma e me devolveu para o Nordeste. Tá bom, gente? Show, Geraldo, show. Muito. Não, o prazer foi meu. Uma pena eu estar sem minha roupa, sem meu chapéu, nada. Eu não sabia o que era, vim de boné. Sem problema. Geraldo, você vai ficar 15 dias aqui e a gente vai renovar esse convite e fazer, de fato, uma mesa redonda. A princípio, a gente tinha pensado em fazer lá no auditório, que é no primeiro andar. Mas como teve um evento aqui, está tudo ocupado, ficou meio complicado. Por isso que a gente optou por esse momento mais intimista aqui. Eu quero já deixar, se possível, né, se você tiver agenda e der certo, a gente fazer esse momento com a mesa redonda, onde todos que estão aqui apareçam, que a gente faça esse bate-papo de uma forma mais ampla, né? Aí que uma live, sim, que você venha assim, com disponibilidade de tempo, né? Inclusive mostrar também parte do seu material, da sua obra, que é riquíssimo, a gente sabe disso, né? Você tem fãs aqui, como o César Vigílio, que sempre está trazendo material para a gente. César não vale que é amigo. Não, mas é amigo, mas é um cara que propaga isso aí. Milton. E tantos outros, né? Geraldo, aqui, infelizmente... Eu fico feliz de chegar da minha terra e ter pessoas que gostam da arte da gente, receber a gente, né? Nem Jesus, né? A gente sabe que fazer qualquer coisa na terra da gente é muito difícil. Eu conheço Geraldo quando criança, né? Que a gente morava ali pertinho, né? Principalmente do Chico, que foi... Ele é um pouco mais velho do que eu, mas a minha infância, a gente viveu ali brincando naquela quadra do Maria Terceira, Chico dirigindo os times, né? Ele tinha o time de Chico, né? Tinha. Um batalhador, um desportista nato, né? Com a limitação dele, né? Física, mas ele era um cara Ele nunca foi aleijado. Eu, no verso que fiz quando ele faleceu, falo que ele virou saci, jogou bola, andou de bicicleta. Fez o que tinha direito, né? Tudo que ele podia alcançar. Até na última hora, eu fiquei o dia com ele, na última hora, e falei para a família, ele está se indo. E liguei para a filha dele, eu digo, seu pai está esperando uma única coisa, te dar um abraço. E ela foi de manhã com o irmão dela e se despediram, e ele
descansou. Fez a passagem. Mas eu falei no verso que agora ele virou arcanjo de São Miguel, tá de lança na mão, tá tranquilo. Tranquilo. Pois bem, Geraldo, a gente agradece e renovar esse convite. Aí a agenda vai ficar por sua conta. Você que vai dizer o dia que você pode, que você... Em janeiro? Não, agora, nessa... Agora, olha só, eu vou estar todos os finais de semana em Parelha porque os parentes não deixam. É um almoço na casa de um, é a janta na casa de outro. Eu vou para Campina encontrar uns artistas segunda, terça-feira eu vou andar por aí, vou em Acari, vou em Cargalheira, vou ver a Santa lá em Carnaúba do Dano, que eu sou um ateu que gosta de santo. E sexta-feira eu estou por aí, o dia todo estou livre, como na outra sexta também, né? A gente vai se combinando, vai ficar no seu tempo, na sua disponibilidade. Tá bom. Aí a gente vai fazer um momento que todos, numa mesa redonda de fato, a gente possa bater esse papo, que seja um momento mais amplo, né? Você já vai trazer parte da sua obra, você trouxe alguma coisa, mas como a gente não preparou para isso, né? A ideia não era essa. Na próxima você vai trazer e vai falar um pouco sobre um pouco mais detalhado sobre cada obra. Então, amigo, muito obrigado e Deus abençoe A nós todos. a nós todos, né? Então, tudo bem. Valeu, gente. Tchau.